Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e queridas irmãs, estamos aqui, graças a Deus, com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Já quero agradecer ao Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de poder juntos, compartilharmos a palavra do Senhor, compartilharmos de mais uma lição, Estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2025 o tema A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Estamos estudando a igreja em Jerusalém, que é o modelo para todos os tempos. E por que eu digo que é o modelo para todos os tempos? Porque enquanto a igreja do Senhor Jesus ela não for arrebatada, nós temos a igreja em Jerusalém como o nosso modelo a ser seguido, É a igreja modelo, é a igreja local que o Senhor Jesus, ele instituiu na terra, e ela foi a primeira igreja local. E foi em Jerusalém, irmãos, que se iniciou a pregação do evangelho. Nós estamos estudando a expansão da igreja desde a lição de número 10. Então, da lição de número 10 até a lição de número 13, que é no próximo domingo, a última lição, nós estamos estudando a expansão da igreja, como a igreja, ela cresceu. Glória seja dada ao nome de Jesus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que vai falar sobre o caráter missionário da igreja em Jerusalém. Toda igreja, irmãos, tem uma missão. E essa missão ela foi dada por Jesus, que nós vamos ler aqui em Marcos, no capítulo 16 e o versículo 15, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura, Então, fala aqui da grande comissão. E a grande comissão, irmãos, está inserida nos 4 evangelhos e em Atos dos Apóstolos também, que nós praticamente lemos a grande comissão de Atos dos Apóstolos quase em todas as lições, Está lá em Atos, no capítulo 1 e o versículo 8, esse foi um dos versículos mais lidos durante todo esse trimestre, e hoje também não será diferente, Em algum momento também iremos lê-lo, e vai falando aqui sobre a grande comissão, E o que é, irmãos? A grande comissão é a determinação de uma tarefa a ser cumprida, Então, uma pessoa, que pessoa é essa? Jesus determina para outra pessoa. Quem é a outra pessoa? A igreja, para cumprir uma tarefa específica, ou seja, Jesus ele é o comitente, é aquele que manda, e a igreja ela é a comissão, é aquela que executa, é aquela que faz o trabalho que Jesus mandou. Então, Jesus mandou que em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Isso está escrito em Lucas, no capítulo 24 e o versículo 47. Vamos ler. Que diz: E que em seu nome, em nome de Jesus, se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas, e eis que eu envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, irmãos, foi a ordem de Cristo Jesus que a igreja ela pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados no nome de Jesus. Vamos ler a leitura bíblica em classe que está em Atos, no capítulo 11, do versículo 19 ao versículo 30. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor.
e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos os que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à busca de Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Glória a Jesus, né? Então, pregar, irmãos, o evangelho é a nossa missão. É a missão da igreja. Glória a Deus, né? E o que é evangelho, irmãos? Todos sabem, né? Evangelho, ele é as boas novas, ou seja, é anunciar os feitos extraordinários de Jesus. Essa é a pregar o evangelho, irmãos, é falar de Jesus, né? Deus feito homem, que como homem venceu o pecado, venceu a morte e que nos dá a vida eterna. Então, quando nós pregamos a Jesus Cristo, nós estamos falando do nosso Salvador, do Salvador do mundo. Essa é a pregação da igreja, você pregar sobre os feitos extraordinários de Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário, mas ele venceu a morte, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. E ao ressuscitar ao terceiro dia, o Senhor Jesus, ele nos garantiu a vida eterna. O Senhor Jesus, irmãos, ele é o Salvador do mundo. E que nós, nesse momento, temos essa oportunidade de salvação, porque a oportunidade de salvação, ela está aberta até que o Senhor Jesus venha arrebatar a sua igreja. E nós, a sua igreja, né, a igreja do Senhor, tem essa missão de ensinar e de pregar este evangelho aonde a gente chegar, né? Por quê, irmãos? A nossa vida, assim como a vida de todos, ela é passageira. E nós precisamos entender para nós mesmos, né, que nós temos um destino eterno e que nós também devemos levar esse alerta, fazer as pessoas pensarem no seu destino eterno desde já, né? Porque nós vamos morar no céu, mas essa morada do céu começa com uma decisão aqui na terra. Então nós temos que falar de Jesus, temos que pregar a sua palavra, e a sua palavra, irmãos, está aqui, ó, a Bíblia Sagrada, né? Ela é a revelação de Deus para a humanidade. E a Bíblia Sagrada, irmãos, ela é cristocêntrica. Por quê? Porque todo o assunto central da Bíblia é Jesus. E quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, nós encontramos Jesus de Gênesis a Apocalipse. Nós o encontramos. Então, Jesus, ele mandou seus discípulos pregar o arrependimento em seu nome, como nós já lemos em Lucas 24, 47. Foi a pregação de Pedro no dia de Pentecostes, que nós lemos, né? Nós já tivemos na nossa primeira aula, nós vimos esse texto, mas nós vamos ler ele novamente. Em Atos, no capítulo 2, dos versículos 37 e o versículo 38, que diz: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então nós já vimos a igreja, né, ela nasce no Pentecostes, e quando o Espírito Santo toma ali aqueles 120 irmãos, todos foram batizados com o Espírito Santo. Os judeus que estavam ali naquele momento, né, todos juntos ali adorando ao Senhor,
E ali, quando eles veem, todos eles falando, né, em outras línguas, falando em mistérios com o Senhor, eles vão e perguntam e falam, né? Eles criticam, na verdade, né? Dizendo que aqueles homens, a 1 hora daquela, já estavam embriagados. E aí Pedro pega essa crítica dele, né? Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque às vezes na nossa vida nós somos criticados de inúmeras formas por causa da nossa decisão de fé, por estarmos servindo ao Senhor, e muitos de nós reagem com raiva, respondem de uma maneira até agressiva, mas Pedro pegou uma oportunidade de uma crítica que estavam fazendo a eles e aos demais discípulos por estarem ali falando com o seu mistério, foram batizados com o Espírito Santo, e ele pega esta oportunidade e ele não desperdiça, mas ele vai ali e prega a Jesus Cristo crucificado, ressuscitado, e que está para perdoar os pecados, tendo cada um se arrependido, né? Então, quando eles perguntam o que é que a gente pode fazer, Pedro vai lá e diz: se arrependa, né? Se arrependa, aceite o sacrifício de Cristo e vocês serão cheios do Espírito Santo. Então, nós já aprendemos na lição de número 1 que nós não podemos desperdiçar as oportunidades, mas toda oportunidade que nós tivermos, nós devemos pregar a Jesus Cristo. Então, a igreja, irmãos, foi chamada para evangelizar. A igreja, ela foi chamada para pregar o evangelho, né? E vamos ler os tópicos, irmãos. Primeiro tópico, uma igreja com consciência missionária. Primeiro subtópico, o evangelho para além das fronteiras de Israel. Segundo subtópico, cristãos dispersados, mas conscientes de sua missão. Terceiro subtópico, cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Segundo tópico, uma igreja com visão transcultural. Primeiro subtópico, a cultura grega, helênica. Segundo subtópico, contextualizando a mensagem. Terceiro tópico, uma igreja que forma discípulos. Primeiro subtópico, a base do discipulado. Denominados de cristãos, que é o segundo subtópico, e o terceiro subtópico, a identidade cristã. Glória a Deus. Aqui, irmãos, no nosso primeiro tópico, que ele vai falar uma igreja, né, com consciência missionária, eu gostaria de pontuar a nossa situação atual, né? Nós observamos, irmãos, que hoje a igreja ela está muito envolvida em seus cargos dentro das 4 paredes, né? A gente pode dizer assim que hoje a igreja ela está muito templocêntrica, né? Ela está muito focada nos cargos que estão dentro das igrejas. E muitas vezes estamos esquecendo de fazer o ID do Senhor lá fora, né? Muitas vezes o que é que está acontecendo na verdade? Nós estamos aguardando as pessoas virem para os cultos, em vez de nós sairmos para buscarmos essas pessoas que estão lá fora para vir aos cultos. A gente meio que inverteu esta situação. Nós não podemos estar preocupados tão somente com os trabalhos internos, porque na verdade, irmãos, como essa lição bem vem trazendo, a missão da igreja ela é evangelística, é a missão de evangelização. Então nós, enquanto igreja, não podemos esperar o pecador vir de lá para cá, para os nossos cultos, não. Somos nós que temos que sair às ruas, somos nós que temos que ir às casas e convidar as pessoas para virem ao culto. Somos nós que temos que acordar para isso. É por isso que eu agradeço a Deus todos os dias, a cada trimestre, irmãos, que chega para nós. Cada vez mais é o Senhor cuidando das nossas vidas, nos orientando e nos mostrando o caminho que devemos andar, porque é bem verdade que vai se passando os anos e a gente parece que meio que se perde no caminho. Estamos no caminho, perdido no próprio caminho. Como aquela dracma perdida, né? Que a mulher perdeu a dracma dentro de casa. E às vezes eu olho para a casa do Senhor e a gente meio que observa isso. Hoje a gente vê as igrejas muito vazias,
né? Você vai olhar lá o fundão da igreja, tá lá, irmãos, muitos bancos vazios. Isso é sinal de uma igreja que não evangeliza, que não busca, porque a questão da evangelização, ela não tem um dia específico. Eu posso evangelizar aonde eu chegar e em qualquer lugar, e você também. E a gente precisa ter esta consciência de evangelização. Os cargos dentro da igreja, eles são bons, eles são organizacionais. É para que as coisas andem bem organizadas ali dentro. Mas ao passar dos anos, a gente observa que a igreja está muito presa só dentro das quatro paredes devido a esses cargos. É tanta demanda que se chega que a gente acaba deixando o principal, né? A obra principal da igreja é a evangelização, né? E às vezes a gente vê os departamentos não estão envolvidos, inseridos nisso, nem toda a igreja, nem a igreja como um todo, né? E a gente precisa acordar. E uma lição como essa, irmãos, ela chega para nos despertar, que nós precisamos nos levantar para evangelizar e para falar da pregação do evangelho, que é o arrependimento e as remissões de pecado no nome de Jesus, né, irmãos? E o Senhor Jesus, ele traz sobre a vida da igreja, como nós lemos aqui em Atos no capítulo 2, que foi no momento em que a igreja foi revestida de poder, né? Porque o batismo no Espírito Santo, irmãos, é o revestimento de poder para pregar o evangelho. Não é para ficar dentro das quatro paredes. Ninguém é batizado no Espírito Santo para ficar só nos cultos falando mistério com a aparência de que é mais santo do que os outros que não falam. Não é este o sentido. O batismo no Espírito Santo é revestimento de poder para testemunhar das obras de Cristo que estão escritas em sua palavra. Então, a palavra de Deus era uma carta para a humanidade, mas ela é para que ela seja lida, ela seja pregada. E essa missão é da igreja. E a igreja, irmãos, em Jerusalém, ela foi obediente a em testemunhar a obra de Jesus. A igreja em Jerusalém, ela não parava, os irmãos não pararam de evangelizar um só dia. Nós vimos, irmãos, como nós acabamos de ler em Atos 2:47, nesse momento em que Pedro prega a palavra do Senhor e fala do arrependimento, fala do sacrifício de Jesus, só naquele dia foram quase 3.000 almas que se entregaram para o nosso Senhor Jesus. Todos os dias, irmãos, a igreja em Jerusalém pregava o evangelho. Nós vamos ler em 4, 31 e 32, o 31 e o 33. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciava a palavra de Deus. Olha aí, irmãos. Ser cheio do Espírito Santo leva o crente a anunciar a palavra de Deus. Leva eles a buscarem outras vidas para o Senhor Jesus, porque esse é o objetivo de ser revestido pelo poder de Deus no batismo no Espírito Santo. O 33, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Quer dizer, eles pregavam a Cristo, eles falavam da morte de Jesus, eles falavam da ressurreição de Cristo, que nos garante a vida eterna. Eles falavam, irmãos, daquilo que Jesus ensinou. Os irmãos sabem que os discípulos passaram 3 anos e 6 meses sendo ensinados pelo Senhor Jesus. E eu e você somos ensinados, sim, pelo Senhor Jesus através da sua palavra. É por isso que o crente tem que ler a Bíblia todo dia, ele tem que orar todo dia, ele tem que ter seus dias de jejum para ele, irmãos, ser cheio da graça de Deus e do poder de Deus para pregar a sua palavra. Agora, como o crente vai pregar a palavra sem ter comunhão com a mesma? Então, esta lição, irmãos, é uma lição que nos convida a nós voltarmos a evangelizar, nós voltarmos a ter compromisso e comunhão com esta palavra, porque é ela que nós vamos pregar. E para nós pregarmos esta palavra, nós precisamos estar em comunhão com ela. Vamos ler Atos 5:42, que vai dizer: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Olha que coisa linda, irmãos.
todos os dias eles saíam para evangelizar. A todo momento, olha, irmão, Jerusalém, ela foi, os discípulos pregaram em todos os lugares de Jerusalém. E eles faziam isso todos os dias. E é isso que deve ficar bem guardado em nosso coração, que a igreja de Jerusalém pregava o evangelho todos os dias. A igreja de Jerusalém, irmãos, ela pregava o evangelho todos os dias, no templo, nas casas, nas ruas. Então, toda a cidade de Jerusalém foi evangelizada por sua igreja local, né? E a igreja de Jerusalém, irmãos, fazia essa obra missionária, essa evangelização de uma forma excelente. Então, era com excelência que a igreja de Jerusalém, a primeira igreja local e modelo, ela pregava o evangelho. O nosso tópico primeiro, né? Os irmãos sabem que eu não leio todo o tópico, mas eu pego algumas partes e vou ler, né? Quando vai falar aqui o evangelho para além das fronteiras de Israel, vai dizendo assim, com o ingresso do evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. E quando perseguidos, não escondiam sua fé, mas compartilhavam, apontando sempre para a cruz de Cristo. Olha que coisa linda, né, irmãos? Evangelizar, irmãos, é apontar a cruz de Cristo, é mostrar para o pecador que há salvação, que há esperança para a alma dele. Não é falar da gente mesmo, nem falar de denominações, não. É falar de Cristo, do seu sacrifício. E aqui ele também vai dizer: cristãos perseguidos levaram o evangelho para além das fronteiras de Israel. Então, a igreja local, irmãos, ela deve pregar o evangelho no lugar onde ela está, e a igreja de Jerusalém fez isso por 6 anos, né? Como a gente já viu aí uma outra lição. Também ela pregar na região onde ela está e também ela pregar nos lugares distantes. A grande comissão, irmãos, ela começou em Jerusalém, né? Depois foi para a Judéia, Samaria, a gente viu na lição de número 10, que Filipe, né, o diácono Filipe, pregou em Samaria, e na Judéia ficou Pedro, né, pregando na Judéia, junto com outros irmãos, e até os confins da terra. E isso, irmãos, era simultâneo, foi acontecendo um acontecimento atrás do outro. A igreja passou durante 6 anos só pregando dentro de Jerusalém. Aí o Senhor Jesus permitiu a perseguição, que através dela, aí o evangelho se espalha, né? Filipe vai para Samaria, Pedro vai lá para a Judéia, e agora os irmãos vão, como diz aqui no versículo 19, ele vai dizer: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Mas no 20 vai dizer: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando ao Senhor Jesus. Então foi uma coisa simultânea. Chegou a perseguição, eles passaram para pregar em Judéia, Samaria, e agora já estavam pregando em cidades gregas, cidades helênicas. Ou seja, o evangelho, irmãos, a evangelização, ela tem que ser local, ela tem que ser regional e ela tem que ser transcultural. Quando se fala, irmãos, da evangelização transcultural, é aquela evangelização em que o missionário ele é enviado para outros países que eu e você não podemos ir. Aí a gente coopera orando e a gente coopera enviando o recurso para aquele missionário que está fazendo uma evangelização transcultural em outro país. Mas nós não podemos nos isentar, irmãos, do compromisso da evangelização local e da evangelização regional. Este é o nosso compromisso. E a igreja está com esta lição, irmãos, para receber esse impacto, né, através dessa lição, para nós retornarmos a fazer essas evangelizações locais e regionais, porque as transculturais a gente vai orando e enviando recursos e o missionário lá fazendo, mas
a obrigação é nossa também de evangelizar onde nós estamos. Aqui no segundo tópico, ele vai falar cristãos dispersos, mas conscientes da sua missão. Aqui vai dizer, vemos cristãos conscientes da missão de testemunhar de sua fé, onde quer que estivessem. Eles haviam sido comissionados para isso. Eles não perdem o foco, anunciam o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstâncias, né, irmãos? Então, nós temos que ir ao mundo e pregar o evangelho e trazer a luz para o que estão, irmãos, em trevas. Por quê? Quem está em trevas, irmãos, não sabe para onde vai. A treva, ela fala da escuridão, né? Ela fala daquilo que você não tem como enxergar, você não tem como caminhar. E as pessoas, irmãos, que elas estão no mundo, os pecadores, eles estão em trevas. Mas Jesus te salvou e me salvou. Jesus constituiu a igreja, ele criou a igreja com essa missão. Por isso que Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então eu e você somos luz e é nós que temos que ir para o mundo para tirar as pessoas das trevas. Então, irmão, Jesus, quando ele permitiu aquela grande perseguição que foi liderada por Saulo, né? Foi uma perseguição religiosa que a gente pode entender lá no livro de Atos, a gente observa que a igreja ela passou por dois tipos de perseguição. Ela teve a perseguição religiosa, que foi essa perseguição deste momento aqui desse texto que nós estamos lendo, né, que se levantou os saduceus, os fariseus, os escribas, e eles vieram contra a igreja do Senhor. Essa foi uma perseguição religiosa. O ministério de Jesus também foi perseguido por esses mesmos, né? Uma perseguição religiosa que levou à morte do Senhor Jesus. Mas a igreja também viveu uma outra perseguição, que foi a perseguição pelos imperadores, né? Essa foi uma perseguição mais agressiva, e a gente vai encontrar isso mais ali na história, e as epístolas que foram enviadas de Pedro, as epístolas paulinas, e a gente vai vendo ali esse contexto dessa perseguição, irmãos, pelos imperadores. Mas nesse momento desse texto que nós estamos lendo, é a perseguição religiosa. Então Jesus permite essa perseguição para quê, irmãos? Para que os irmãos saíssem de Jerusalém. Como nós já falamos em um outro texto, os irmãos, eles estavam dentro de Jerusalém já fazia 6 anos. Todo dia eles evangelizavam, todo dia eles eram usados pelo Senhor com poder e milagres e prodígios e maravilhas. Todos os dias. Então, os discípulos em Jerusalém, dentro da cidade de Jerusalém, eles fizeram essa obra, irmãos, com excelência em todos esses 6 anos, mas o Senhor Jesus precisava que eles saíssem de Jerusalém para evangelizar outros territórios, outras cidades. E aí o Senhor vai e permite esta perseguição. Vamos ler Atos no capítulo 8 e o versículo 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra, né, irmãos? Eles foram dispersos, eles tiveram que sair de dentro de Jerusalém, irmãos, mas eles estavam, irmãos, pregando a palavra aonde eles chegavam. E hoje, muitas igrejas, irmãos, não estão indo ao encontro dos pecadores. É por isso que nós recebemos uma lição como essa, irmãos, para nós nos despertarmos, né? Ficam esperando. As igrejas hoje, elas querem esperar os pecadores virem para os cultos, chegarem até a igreja. Antigamente, todos os domingos eram cultos evangelísticos. Hoje isso mudou, né? Foram colocados outros cultos, né? Tem domingo que é culto com a participação das senhoras, outro é culto com a participação dos jovens, dos senhores e por aí vai. Mas antigamente, em nossas igrejas, nas Assembleias de Deus, todos os domingos eram culto evangelístico. E esses cultos, com a participação dos departamentos, eles eram feitos nas quartas-feiras. Depois da pandemia, isso mudou, a gente passou só a ter o culto de sexta e de domingo, e aí esses cultos passaram a ser cultos com a participação desses
departamentos. Mas, irmãos, nós precisamos entender que somos nós que devemos trazer os pecadores. Chamamos os pregadores, eles chegam, pregam a palavra de Deus e na hora do convite não tem um pecador na casa. Por quê? Porque a igreja não sai para evangelizar, a gente não sai para evangelizar, a gente não sai para ganhar as vidas para Jesus, e aí os nossos cultos são vazios de pecadores, e também está até vazio dos próprios crentes, né? Que isso se iniciou com a pandemia, que depois da pandemia muita gente não retornou aos cultos, depois ele ficou cheinho e acabou que, quando a gente vai olhar hoje, muitas igrejas estão praticamente vazias nos seus cultos, né, irmãos? E isso é lamentável. Para a igreja, irmãos, crescer, nós temos que evangelizar. E o campo de evangelização nosso permanece o mesmo. É os nossos familiares que ainda não são, é os nossos vizinhos, são os nossos amigos. Essas pessoas são as pessoas que estão ao nosso alcance para a evangelização. E para a igreja crescer, irmãos, nós temos que evangelizar. Então, a gente evangeliza, convida as pessoas para vir para a igreja e ali elas vão ouvir a palavra de Deus naquele dia, já evangelizada por você e por mim, e ali elas vão entregar suas vidas para Jesus. Mas, se não há um evangelismo, se eu não saio da minha casa para ir à casa de alguém, falar de Jesus, para entregar um folheto na rua, fazer alguma coisa nesta grande obra, nesta grande comissão, como a gente vai ter pessoas para aceitar Jesus em nossas igrejas? E aí a gente acaba aqui encontrando as nossas igrejas vazias, irmão. Então, quando a igreja ela não evangeliza, ela também corre o risco de fechar as portas, porque o crescimento da igreja está ligado com a evangelização. A gente pode ver isso, irmãos, que a igreja da Europa foi uma igreja que ela cresceu muito, mas depois também ela sumiu, né? Hoje deve ter poucas igrejas na Europa, nos Estados Unidos também. Ele era um país que ele era muito cheio, as igrejas eram cheias, e depois lá, hoje está uma coisa bem diminuída, né? E isso também é algo que a gente pode perceber aqui mesmo no nosso país. Como eu já disse nesta lição, que a gente encontra às vezes as igrejas vazias. E a gente, irmãos, precisa entender que o compromisso de evangelizar é de todos nós, né? A lição também fala, eram cristãos anônimos e leigos. Eles não são contados entre os apóstolos ou diáconos ou presbíteros. Contudo, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos porque a mão do Senhor era com eles. É quando eles fundaram a igreja em Antioquia, que foi a primeira igreja gentílica, né? Foi a igreja de Antioquia, e ela foi fundada por esses irmãos que não estavam em evidência, mas eles creram na mensagem da cruz. Eles estavam ali dispostos, irmãos, porque, olha, quem aceita Cristo como Salvador e é impactado pela mensagem de Jesus, ele quer levar essa mensagem à frente. Ele quer ver outras pessoas participarem das bênçãos espirituais que o Senhor, ele tem para nos dar. E às vezes o que é que nós fazemos? O compromisso da evangelização é do pastor, o compromisso da evangelização é do departamento de missões, como se Jesus tivesse ordenado só para um grupo de pessoas para evangelizar. De forma nenhuma. Esta lição veio para nos despertar. O compromisso da evangelização é de cada crente que aceita a Cristo como Salvador. Nós temos o compromisso de levar a mensagem de Cristo, porque a ordenança de Jesus foi para todos. E eu tenho um pastor, o pastor Tiago Ferreira, ele sempre fala que departamento de missões não deveria existir. Por quê, irmãos? Porque é um compromisso de toda a igreja. Mas nós entendemos que departamento de missões, ele existe para organizar. Não é que ele seja, o compromisso de evangelizar seja só da equipe de missões. Não, o compromisso da evangelização é de toda a igreja, porque Cristo Jesus deixou para a sua igreja. E o departamento de missões, ele está fazendo a sua parte organizacional. Mas tem pessoas, irmãos, que preferem sentar
e deixar o compromisso com o pastor, deixar o compromisso com o departamento de missões e não fazer a sua parte. Mas essa lição ela veio para lhe despertar e me despertar que este compromisso de evangelizar é meu. Este compromisso de evangelizar é seu. Nós temos a nossa família, nós temos os nossos amigos, nós temos os nossos vizinhos, nós temos a nossa cidade, a nossa região em que nós podemos evangelizar. Pegar um folheto, entregar, falar de um texto bíblico, você encontra alguém que está com a dificuldade ali, você ora, convida para o culto, e assim o Senhor vai trabalhar naquelas vidas. Mas se eu e você, como igreja do Senhor, não fizermos a nossa parte e a gente não evangelizar, as nossas igrejas, elas acabarão ficando vazias. A igreja, irmãos, em Jerusalém, ela evangelizava mesmo. E ela fazia isso com excelência, como eu já disse. Passou 6 anos evangelizando só dentro de Jerusalém. Aí Jesus manda essa perseguição e eles tiveram que sair de Jerusalém. E em cada lugar que eles chegavam, eles evangelizavam, ganhavam pessoas para Jesus e a igreja do Senhor Jesus ia crescendo, e cada lugar ia crescendo uma igreja ia sendo aberta, né, em cada lugar que eles chegavam. No tópico 2, ele vai falando o seguinte: a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando ao mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica, ou seja, não eram judeus que falavam grego, pregando para outro judeu da mesma cultura, mas cristãos judeus que falavam grego, levando o evangelho para pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Pregar o evangelho a toda criatura. E aí eles começaram a fazer isso. O contextualizando a mensagem diz o seguinte: eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isso não faria sentido para aquele público, para os gregos, né? Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é o Senhor. Glória a Deus. O evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. Por quê? Porque a igreja em Jerusalém, até ali, como eu já disse os irmãos, ela passou 6 anos evangelizando só dentro de Jerusalém. Quando a igreja foi dispersa, Filipe foi para Samaria, Pedro ficou em Judeia, mas eles continuaram também pregando só para os judeus. Como nós lemos aqui na leitura bíblica em classe, no capítulo 11, versículo 19, que eles saíram em Chipre, eles foram para Chipre, deixa eu ler aqui direitinho. Eles foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, pregando só para os judeus, né? E quando eles pregavam para os judeus, irmãos, eles usavam o texto bíblico, eles usavam a palavra de Deus, né, que é o Antigo Testamento, e ali eles iam provando através da palavra que Jesus ele era o Messias. Mas quando esses irmãos resolveram pregar para os gentios, eles já não podiam fazer isso. Por quê? Porque os gentios não sabiam nada da lei judaica, eles não sabiam nada da promessa de um Messias, mas ali eles começam a pregar a Jesus como o Senhor da vida dele. E nós sabemos que os gregos, eles tinham muitos deuses. Era um povo muito idólatra, irmãos. Eles tinham muita... era uma vida assim, que eles viviam a vida do jeito que eles queriam. Então, como eles tinham muitos deuses, então Deus, o Espírito Santo, foi dando sabedoria àqueles apóstolos. Quer dizer, Deus deu estratégia para a evangelização para os gregos. E Deus, irmãos, ele não mudou, também ele dará estratégia a você quando você for evangelizar alguém. Então, você só precisa se dispor, se disponibilizar para evangelizar, para falar de Jesus, da obra de Cristo. Nós temos os 4 evangelhos, irmãos, que está cheio de ensinamentos que Jesus nos deixou e são palavras que nós podemos ensinar o outro. Então, temos que ler a palavra de Deus, nos enchermos desta palavra para ensiná-las às pessoas que estão lá fora. Os pecadores, irmãos, estão em trevas. E Jesus disse que eu e você é a luz do mundo. E nós temos a palavra como nossa bússola de vida para a gente levar para as outras pessoas. Que assim como Jesus operou na sua vida, também Jesus quer operar na vida dessas outras pessoas.
Jesus, irmãos, ele foi enviado por Deus com uma missão aqui na terra. E essa missão de Jesus, ela foi transferida para a igreja. Nós vamos ler em Lucas, no capítulo 4, versículo 43, que ele vai dizer assim: Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isto que eu fui enviado. E ele pregava na sinagoga da Judéia. Quer dizer, o próprio Jesus, ele disse que a missão dele era anunciar o reino de Deus. E esse anúncio do reino de Deus passou agora, irmãos, a responsabilidade para a igreja, porque Jesus foi para o céu, né? E lá, antes de chegar ao céu, ele já diz isso para a igreja. Está lá em Atos, no capítulo 1 e o versículo 8. Vamos ler. Que diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, irmãos, passa agora essa responsabilidade para a igreja e todos nós devemos ter uma consciência missionária e falar que Jesus salva, cura, liberta, batiza o homem com o Espírito Santo e leva para o céu. E que Jesus, irmãos, ele vai voltar. Então nós temos que pregar a palavra e nós temos que confirmar as palavras que Jesus ele dizia nos dias em que ele estava aqui. Essa agora é a nossa missão. E outra, irmãos, nós temos que orar ao Senhor e sermos crentes fiéis à evangelização, fiéis nessa obra, e que os sinais e prodígios e maravilhas também estejam sobre as nossas vidas no ato da evangelização. Porque se você vê a igreja em Jerusalém, quando ela pregava o evangelho, e ela fazia isso todos os dias, mas era seguido de sinais, prodígios e maravilhas. Aonde eles estavam, o Senhor operava através da vida dele, né? Então, nós temos que ter esta consciência. Então, a pergunta é: nós estamos pregando o evangelho ou nós estamos calados e acomodados e esperando que o pecador saia da sua casa e venha até as nossas igrejas ouvir Jesus falar nos cultos? Não, irmãos. Somos nós que temos que sair, somos nós que temos que evangelizar, somos nós que temos que fazer esta obra, porque é a obra da igreja, irmãos. Sempre quando eu saio para pregar e eu tenho oportunidade, eu digo isso. Estar nos departamentos e envolvidos em tantas coisas nas quatro paredes da igreja é algo necessário, é organizacional, mas a obra verdadeira da igreja é a evangelização. E eu posso dizer, né, que a igreja hoje ela não está bem na área da evangelização. Precisamos nos acordar e precisamos, de fato, fazer a obra de Deus, que é evangelizar e ganhar pessoas para Jesus. No tópico 3, vai falar sobre uma igreja que forma discípulos. E aqui vai dizer: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las, e sem o ensino a igreja não cresce em graça e conhecimento. O crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado. A igreja, irmãos, em Jerusalém não desamparava as igrejas que elas iam surgindo. Nós vimos na lição de número 10 que quando Filipe ele vai a Samaria e prega ali a palavra, logo a igreja em Jerusalém fica sabendo e manda para lá Pedro e João. Então, depois Pedro é enviado à Judéia, onde ele vai ali pregando para aquelas igrejas, até que ele chega na casa de Cornélio também, né? Porque foi Pedro quem evangelizou de primeira, assim, né? Os gentios, né? O ministério de Pedro, ele tinha aberto as portas da igreja aos gentios em Cesareia, mas a pregação do evangelho em Antioquia é o começo de um vigoroso esforço para evangelizar o mundo gentil. E os irmãos já sabem que gentil é todo aquele que não é judeu. Somos brasileiros, então nós somos
gentios. E a igreja em Jerusalém, irmãos, ela não abandonou, mas ela tinha responsabilidade com todos, né? Então nós temos que pedir a Deus ousadia para pregar o evangelho. E o processo da evangelização, irmãos, ela só termina quando um discípulo faz o outro. Nesse texto a gente vai ver que Barnabé foi enviado pela igreja de Jerusalém, e ele chama Saulo, que foi com ele também, e eles passaram ali um ano ensinando aqueles novos convertidos gentios, pessoas que não conheciam o Pentateuco, não conheciam as leis judaicas, mas creram no sacrifício de Jesus. E Barnabé e Paulo ensinaram eles durante um ano, né? Então a gente já tira aqui esse ensino que um bom discipulado ou um discipulado bem feito, ele tem que ter pelo menos um ano, né? Você discipular alguém. E a gente sabe que o processo de discipulado, ele só termina quando um discípulo ele faz outro discípulo. Isso é algo muito importante de nós guardarmos em nossos corações. No segundo subtópico, vai falar assim: denominados cristãos. Eu vou deixar aqui na tela os textos de cada vez que os irmãos foram chamados de forma diferente. Por exemplo, aqui vem dizendo assim no texto: os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos. Depois eles foram chamados de crentes. Depois eles foram chamados de discípulos e santos, e também passaram a ser identificados tanto pelos de dentro da igreja como pelos de fora, como aqueles que eram do caminho. E agora em Antioquia são chamados de cristão. O termo cristão tem o sentido de pessoas de Cristo, né, irmãos? O que realmente define o cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim sua vida, sua fé e suas atitudes. Ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus dado pela sua graça, né? E Jesus, ele é a própria graça. Glória a Deus. Então, irmãos, nós devemos pregar do lugar onde nós estamos. Qual é o seu bairro? Qual é a sua rua? É aí que você deve pregar. Mas também nós devemos pregar na nossa região, na nossa cidade. E também devemos ajudar os missionários que estão distantes, né? Que é a evangelização transcultural. É aqueles missionários que estão distantes. Precisamos orar por eles e por nós. Precisamos cooperar com ele e cooperar também aqui, entendendo, irmãos, que evangelização é obra missionária e é de toda a igreja. Não é só para o pastor, não é só para a equipe de missão, não é só para aquele missionário que foi enviado para um outro país. Não, irmãos, é para todos nós. Eu devo alcançar aqueles que estão ao meu alcance. E você deve alcançar aqueles que estão ao seu alcance. Quem está, irmãos, ao nosso alcance? A nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos, as pessoas da rua que nós moramos, da cidade que nós moramos. Essas pessoas nós devemos evangelizar, investir nelas, trazendo elas para os cultos, trazendo elas para ouvir a palavra de Deus, nós mesmos pregando a palavra para elas, irmãos. Vamos nos despertar. Uma lição como essa é para despertar a minha vida e a sua vida. Que Deus em Cristo continue vos abençoando em nome de Jesus. Vá para a escola bíblica dominical. Eu não sei se na sua igreja é no sábado à noite ou no domingo pela manhã, mas não falte a escola bíblica dominical. Você aqui pode pegar este material e estudar, mas vá para a escola dominical, porque lá o seu professor vai trazer um outro material, onde só vai trazer crescimento para a sua vida. Amém, querido? Se inscreva no meu canal, compartilhe, curta e ative o sininho, irmãos, para ajudar o nosso canal a permanecer aqui de pé, sempre trazendo uma palavra de Deus através da lição da escola bíblica ou de pregação. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.